Você não pega o celular porque é viciado. Você pega o celular porque existe algo dentro de você que naquele momento você não quer sentir. Essa é a parte que quase ninguém fala. Porque é muito mais confortável chamar isso de vício. Vício parece simples, vício parece algo externo, vício parece um problema do objeto. Mas a verdade é que se o celular sumisse amanhã, o impulso continuaria existindo. Ele só mudaria de forma. O erro começa quando tratamos o celular como o inimigo, como se ele fosse o problema central, como se o seu cérebro estivesse quebrado, como se você fosse fraco, sem controle, sem disciplina. Só que o cérebro humano não funciona assim. Se fosse apenas um vício químico, bastaria força de vontade, bastaria desligar o aparelho, bastaria instalar um aplicativo de bloqueio. E você já tentou isso, mais de uma vez. E mesmo assim, volta. Não porque você falhou, mas porque você está brigando com o sintoma, não com a causa. O celular não é a origem do problema. Ele é a solução improvisada que o seu cérebro encontrou. A pergunta real não é por que eu uso tanto o celular. A pergunta real é o que acontece dentro de mim quando eu não uso. Porque é aí que mora a resposta. Quando o celular não está na mão, o que sobra? Silêncio, pensamentos soltos, sensações no corpo, uma inquietação difícil de explicar. E o cérebro humano não gosta de vazio. Ele não gosta de desconforto sem nome. Ele não gosta de sentir algo que não sabe organizar. Então ele faz o que sempre fez ao longo da história. Ele busca alívio. Antigamente, esse alívio vinha de outras formas. Hoje, ele cabe no bolso. O celular virou a anestesia emocional perfeita. Não porque ele é maligno, mas porque ele funciona. Funciona rápido, funciona sem esforço, funciona sem perguntas. Você sente um leve incômodo interno. Não chega a ser dor, é mais como um peso, uma tensão, uma sensação de que algo está fora do lugar. Antes mesmo de você entender o que está sentindo, a mão já se move, o celular já está na tela inicial, e em segundos aquele desconforto some, não porque foi resolvido, mas porque foi interrompido. É como colocar música alta em um carro que está fazendo um barulho estranho no motor. O som some, o problema continua. E quanto mais você faz isso, mais o cérebro aprende uma lição simples. Quando isso aparece, faça aquilo. Não existe reflexão, não existe escolha consciente, existe associação. Fila do banco, celular. Cama antes de dormir, celular. Acordou e sentiu um vazio estranho, celular. Brigou consigo mesmo internamente, celular. Esse padrão se torna tão automático que com o tempo você nem percebe o motivo. Você só sente o impulso. E aqui entra uma parte importante. Muita gente acredita que foge de problemas grandes, mas na maioria das vezes a fuga é de coisas pequenas. Um pensamento não resolvido, uma sensação de insuficiência, um medo leve, mas constante, uma cobrança interna que nunca descansa. O celular não está ali para te distrair do mundo, ele está ali para te distrair de você. E quanto mais você foge, mais estranho fica quando precisa ficar. É por isso que muitas pessoas dizem: não consigo ficar em silêncio, não consigo ficar sozinho, não consigo me concentrar. Não é falta de capacidade, é falta de treino. Ficar consigo mesmo virou algo raro, e tudo que não é praticado enfraquece. Quando a fuga vira hábito, algo curioso acontece. A mente começa a perder profundidade. Você consome muita coisa, mas processa pouca coisa. Vê muitos vídeos, mas não reflete pouco. Lê muitas frases, mas não sustenta um pensamento até o fim. E isso gera uma sensação estranha de vazio produtivo. Você sente que está sempre ocupado, mas nunca preenchido. Sempre informado, mas nunca claro. Sempre distraído, mas nunca em paz. E então você tenta resolver do jeito errado. Promessas rígidas, regras extremas, culpa, autocrítica. Vou usar menos, vou parar de vez. Isso é falta de vergonha.
Só que a força de vontade não vence dor emocional. Ela pode até ganhar por um tempo, mas perde no longo prazo. Porque quando o desconforto volta, e ele sempre volta, o cérebro vai buscar a rota mais rápida para aliviar aquilo. E essa rota já está muito bem pavimentada. Por isso, reduzir o uso quase nunca funciona quando a causa continua ativa. É como tentar dormir melhor ignorando a ansiedade, ou comer melhor ignorando o estresse. O problema não é o comportamento, é o que empurra você para ele. E aqui está a virada de chave que quase ninguém faz. O caminho não começa largando o celular. O caminho começa ficando com o silêncio por alguns segundos a mais, ficando com a sensação estranha no peito sem correr imediatamente, ficando com o pensamento até o fim, mesmo que ele seja desconfortável. No começo, isso parece errado, parece perda de tempo, parece incômodo demais, mas é exatamente aí que algo muda. Quando você para de fugir, começa a perceber padrões, coisas que estavam sempre ali, mas nunca tinham espaço para aparecer. Você começa a entender do que está escapando, e quando entende, o impulso perde força. Não porque você se proibiu, mas porque não precisa mais. O celular deixa de ser um colete salva-vidas emocional e volta a ser apenas uma ferramenta. Essa mudança não é dramática, ela é silenciosa, quase invisível, mas é profunda. Você não se sente mais puxado o tempo todo. Você escolhe com mais clareza. Você percebe o momento exato em que o impulso nasce, e às vezes, só de perceber, ele vai embora. No fim, o celular nunca foi o vilão. Ele só ocupou um espaço que ficou vazio demais por tempo demais. E toda fuga é, na verdade, um pedido de atenção interna. Quando você aprende a escutar esse pedido, não precisa mais correr. E talvez a pergunta mais honesta não seja como eu paro de usar o celular, mas sim o que dentro de mim está pedindo para ser sentido. Quando essa resposta começa a aparecer, o comportamento muda sozinho.